consegue tratar aquilo que a gente consegue identificar, e você aceitar aquilo não é você se conformar, é você aceitar que existe algo em você que precisa ser trabalhado e tratar isso. Isso é importante. A verdade é que nenhuma dessas crenças são reais. Você é escolhida, planejada com muito amor, desejada antes mesmo de ser gerada no ventre da sua mãe. A palavra de Deus, lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 4 e 5, diz assim: antes da criação do mundo, Deus já havia nos escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa por causa do seu amor. Deus já sabia como você seria, cada detalhe, a cor da sua pele, os seus cabelos, a cor dos seus olhos. No dia do nosso nascimento foi uma surpresa para os nossos pais, né? Aqueles que nos geraram. A mãe fica surpresa quando a criança nasce, a gente começa a observar, parece com quem? Parece com o pai, tem os traços da mãe, da avó. E para nós aquilo é uma surpresa, mas para Deus Ele já sabia exatamente como você seria quando você nasceu. Então você foi formada pelo Senhor. A palavra de Deus diz de uma forma admirável, de uma forma maravilhosa pelo Senhor. Lá no Salmos 139, no versículo 13 e 16, diz assim: pois tu formastes os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Então, você não é qualquer coisa, você tem valor. O Senhor te planejou em cada detalhe, com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho. E sabendo disso, nós temos o nosso adversário, o inimigo das nossas almas. Ele lutou desde a nossa infância, se nós formos ver quantos livramentos o Senhor já nos deu, né? Eu penso assim na gestação, quando a minha mãe está, me gerando ali. Hoje ela compartilha um pouco comigo do que aconteceu, dos livramentos que Deus deu, né, para a minha vida, quando ainda estava sendo formada no ventre dela. Então a gente sabe que o inimigo ele luta, mas ele já perdeu, em nome de Jesus. Ele não consegue vencer aquilo que Deus criou para vencer, né? Nós temos essa confiança no Senhor. E aí o inimigo luta desde a nossa infância para tentar roubar isso de nós, para que você não saiba quem você é, para que você não descubra verdadeiramente, aceite isso. Porque nós precisamos aceitar e tomar posse dessa identidade nas nossas vidas. Muitas mulheres, se a gente conversar, elas falam assim: eu sei que Deus me criou, eu sei que a palavra de Deus fala que eu sou amada, mas ela não vive de acordo com aquilo. Ela não aceitou ainda, aquela palavra ainda não criou raiz no coração dela, para que ela possa realmente viver e assumir essa identidade, aquela que o Senhor criou para ser. E uma das maneiras que Ele usa é colocando a dúvida no nosso coração. Será que eu tenho valor? Será que realmente eu sou amada? Será que realmente eu sou importante para o Senhor? Então é uma das ferramentas que o inimigo usa muitas das vezes para roubar isso de nós. E ele vai lançar pensamentos e palavras para nos atingir. Roubar a nossa verdadeira identidade, colocando em nós muitas das vezes a inferioridade. A gente sempre se sente menor que os outros, né? Como eu falei, a gente sentir que a gente não tem valor algum. E aí ele vai usar isso também. Ele vai usar a vergonha, o medo, a culpa, a baixa estima, nos fazendo odiar até mesmo a nós mesmos, e não vemos nada de valor em nós. Tudo isso são mentiras que muitas vezes nós temos acreditado. Chegou a hora de mudarmos essas mentiras e nos apropriarmos da nossa verdadeira identidade que está em Cristo. Nós somos o que Ele diz que somos. O amor de Deus por nós é grande, e Ele diz isso lá na palavra.
em 1 João, no capítulo 3, no versículo 1, diz assim: vejam como é grande o amor do Pai por nós. Foi até um versículo que nós lemos ontem. O seu amor é tão grande que somos chamadas filhas de Deus, e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Talvez você está aí, já tenha ouvido falar desse amor, mas mesmo assim tem dúvidas no seu coração se realmente você é amada. E o porquê que às vezes nós duvidamos, mesmo ouvindo tudo isso? Às vezes a gente está tantos anos dentro da igreja ouvindo a mesma palavra sendo ministrada, né? A gente ouve ali falando que nós temos valor, que nós somos importantes, que Deus nos escolheu. E o primeiro ponto que eu quero falar aqui com vocês é porque nós continuamos carregando o peso do passado, o peso da culpa. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, diz assim: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivêssemos de acordo com a vontade dEle. Então já não há nenhuma condenação para você. Você não precisa carregar esse fardo pesado, esse peso da culpa. O Senhor, Ele nos fez livres. Segundo ponto, porque não aceitamos o perdão de Deus e não nos perdoamos. A palavra de Deus diz que quando nós nos arrependemos e confessamos os nossos pecados ao Senhor, Deus abençoe, irmã, o Senhor, Ele nos perdoa. Só que existem muitas pessoas que têm essa dificuldade de aceitar. Às vezes ela se arrependeu, ela deixou o seu pecado e o Senhor a perdoou, mas aí passa os dias, a pessoa fala assim: eu acho que Deus não me perdoou ainda. Ela sente, sabe aquele sentimento: eu acho que eu não fui perdoada ainda. Então eu não posso acreditar naquele sentimento. Eu preciso acreditar no que a palavra de Deus diz. Que se eu me arrepender, se eu chegar diante do Senhor e confessar a Ele os meus pecados, os meus erros, a minha falha, Ele me perdoa e a palavra dEle basta. Eu não preciso sentir, eu preciso crer e acreditar e tomar posse dessa palavra sobre a minha vida. Lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 7, diz assim, Efésios, capítulo 1, versículo 7. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. Então nós somos sim perdoadas. Em Hebreus, capítulo 10, versículos 17 e 18, diz assim: depois ele diz: não lembrarei mais dos seus pecados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. Então o Senhor, Ele não lembra mais. Às vezes somos nós mesmas que ficamos trazendo aquele erro, né, fazendo mal com aquilo que o Senhor já nos libertou, aquilo que o Senhor já nos perdoou. E nós sabemos que nós temos o adversário, que é o nosso acusador. O Senhor, Ele jamais vai lançar no teu rosto o teu erro, o teu pecado quando você se arrepende. Mas o inimigo sim, ele vai colocar aquelas setas, aqueles pensamentos: olha, você não foi perdoada, né? Você ainda está pagando ainda pelo aquele pecado. O Senhor não te perdoou. Então nós sabemos que a nossa maior luta, a nossa maior batalha acontece aqui, ó. É onde nós precisamos mais vigiar e combater. E eu sei que não é uma batalha fácil. É todos os dias, quando nós acordamos, quando nós levantamos, o inimigo vem colocando aqueles pensamentos contrários àquilo que o Senhor nos garantiu na palavra dele. Hoje nós estamos aqui recebendo mais uma porção de Deus. E nós sabemos que talvez amanhã isso pode acontecer. O inimigo vai tentar apagar tudo isso que você recebeu aqui nesses dias. Então nós temos que o quê? Combater. Eu não aceito em nome de Jesus. Eu sou uma nova mulher, o Senhor me perdoou, eu sou amada, eu posso viver tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida sim. Então nós precisamos combater esses pensamentos. Então pare de ficar se punindo por algo que Deus já te perdoou. Receba e aceite o seu perdão e siga em frente. E nós temos um exemplo na Bíblia, que eu acho linda essa história, eu acredito que todas já ouviram, mas se você puder abrir comigo aí, lá em 2 Samuel, no capítulo 9. Eu não vou ler o texto todo porque não vai dar tempo, mas eu vou ler alguns versículos. 2 Samuel, capítulo 9.
Glória a Deus. Nós vamos ver aqui a história de Davi e Mefibosete. Lá no versículo 3, diz assim: perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Olha que forte isso. Mefibosete se via como um cão morto. Então, como você se vê? Como que você se enxerga? Né? A gente tem hoje, nós falamos muito a respeito da nossa autoimagem, que também é importante. E é tão interessante ver a distorção que muitas mulheres têm sobre si mesmas. Às vezes não é o que os outros estão falando, às vezes a preocupação na nossa mente é: o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Como que as pessoas estão me vendo? Mas às vezes somos nós mesmas que criamos aqueles pensamentos, né? De se achar inferior. Ai não, eu não sou bonita, eu sou feia. Ai, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo em mim. Então a nossa batalha é aqui. Então nós precisamos mudar esse olhar da maneira como nós estamos nos vendo. O Senhor, Ele nos enxerga de uma outra maneira, numa obra perfeita, porque tudo aquilo que o Senhor criou é perfeito. E é interessante que a palavra vai nos dizer lá em Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, a palavra diz assim: e viu Deus que tudo que Ele criou era bom. Mas quando Ele criou a mulher, o que Ele disse? É muito bom. Então a palavra de Deus diz que Ele nos criou e Ele viu que era muito bom ter nos criado. E a palavra de Deus diz que nós somos o que? A imagem e semelhança dele. Então o nosso Criador é um Criador perfeito, e tudo aquilo que Ele cria é perfeito e belo. E às vezes nós acreditamos nessa mentira, que às vezes é nos imposto pela sociedade, pelo sistema desse mundo, que vai ali estipular um padrão de beleza, que para muitas mulheres isso é inalcançável e não existe. Nós sabemos que muitas coisas que nós vemos nas mídias hoje é Photoshop, é uma coisa montada, não é uma coisa real. E às vezes muitas mulheres estão se maltratando para chegar naquele padrão que o mundo diz que é um padrão de beleza. E nós não precisamos disso. Nós somos lindas, amadas e aceitas pelo Senhor da maneira que Ele nos criou. E nós precisamos nos apropriar disso, porque é isso que o Senhor quer de nós. Quando a palavra diz, né, que ele estava lá em Lodebar, que significa a terra de esquecimento, né, a gente vai ver que muitas vezes quando nós não sabemos, não tomamos posse dessa identidade na nossa vida, nós vivemos nesse lugar de esquecimento. A gente tem o nosso sangue real, nós somos filhas de um rei, mas às vezes a gente vive como se não fosse. Nós vivemos ali na terra de esquecimento. Ah não, vou ficar aqui escondida, eu não tenho valor mesmo, Deus não tem nada, né, de melhor para mim. Essa é a vida que o Senhor quer que eu leve mesmo aqui nesse mundo. E não é. Deus tem grandes lugares para nós, para que a gente possa assumir e ser um canal de bênção para a vida de outras pessoas também. Tem uma frase que diz assim: quando não temos certeza da nossa verdadeira identidade, assumimos qualquer outra como sendo nossa. Ontem nós falamos a respeito, né, de quando nós temos essa ferida da paternidade, que nós fugimos daquilo que Deus nos criou para ser e assumimos os comportamentos, os padrões de comportamento dos nossos pais, fugindo de quem realmente nós somos.
Então, às vezes, nós assumimos uma identidade de outra pessoa, nós queremos ser outra pessoa, né? Aí a gente pensa assim, a gente olha e fala, não, aquela pessoa ela é amada, ela é aceita. Talvez se eu chegar a ser como ela, então eu vou ser aceita também, eu vou ser amada também. Mas o Senhor, Ele não quer isso de nós. Nós somos únicas e nós temos valor para o Senhor. Deus vê em nós valor, Ele vê em nós potencial e talentos, pois foi Ele mesmo quem colocou em nós. Aquilo que o inimigo muitas vezes aponta para nos envergonhar, Deus usa para nos honrar. Lá no versículo 3 desse texto que nós lemos, é interessante que quando Davi pergunta assim: resta alguém ainda da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Aí Ziba vai dizer assim: há um filho de Jonatas. E aí o que ele diz? Aleijado dos pés. Davi não estava perguntando se ele tinha alguma deficiência. Ele não queria saber daquilo, ele queria saber se existia ainda alguém. Só que muitas vezes o inimigo ele usa disso para nos envergonhar. Ah, não, irmã, mas você, né, você está aí passando por uma depressão. Ah, você tem algum tipo de transtorno, como nós vemos hoje. Ah, não, mas você não pode. Olha de onde você veio lá de baixo. Como que você vai assumir aí um lugar, né, um patamar mais elevado daquilo, né, que você já vive? É para você ficar aí mesmo. E muitas vezes o inimigo ele vai olhar para nós e vai apontar e falar: aquela irmã, mas aquela irmã não sabe nem falar direito. Aquela irmã não tem uma postura para estar ali. Quantas vezes a gente ouve isso? E muitas vezes nós nos apegamos a essas palavras que nos impedem de viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Não importa o lugar em que você esteja hoje. Talvez você esteja se sentindo nessa terra de esquecimento. Mas assim como foi na vida de Mefibosete, quando Davi deu ordens para irem buscá-lo, para honrá-lo, Deus dará ordens também ao seu respeito. E nós vamos ver que Davi diz assim, que a palavra de Deus diz assim, lá no versículo 13. Olha Deus honrando a vida de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Então não importava a deficiência que ele tinha, mesmo ele sendo aleijado ambos dos pés, ele estava ali sendo honrado, participando da mesa do rei. Nós temos lá no curso Moldadas que nós falamos o princípio da mesa. E a mesa é lugar de honra. A mesa é lugar de cura. A mesa é lugar de intimidade também. E nós vamos ver na palavra diversas vezes quando Jesus se assentava ali com os seus discípulos à mesa. A palavra fala muito sobre isso. É um lugar de honra. E às vezes o inimigo ele quer nos impedir de nos assentarmos ali, colocando em nós, nossa, mas quem sou eu para sentar ali? Mas é o Senhor nos chamando, Ele nos honrando. Quantas mulheres que fogem daquilo que Deus tem para elas, da honra que o Senhor quer derramar sobre a vida dela, por se achar às vezes tão pequena, tão indigna. Eu vou lá, mas aquilo não é para mim. Mas é o Rei que está mandando te chamar. Então não importa se hoje você se sente aí num lugar de esquecimento. Nesta manhã, o Senhor vai dar ordens para te chamar e que você venha aceitar esse convite. É o Senhor que está me chamando? Eu vou sim. Não importa como eu estou hoje. Não importa, porque o Senhor Ele me vê lá na frente. E eu vou receber sim essa honra para a glória do Senhor. Então não tenha medo da bondade do rei. Nós vamos ver que quando Mefibosete chegou ali, ele estava com medo e Davi vai dizer para ele: não tenha medo. E às vezes a gente tem medo. E às vezes esse medo, ele nos faz fugir. Ele nos faz fugir, né? Medo, meu Deus, quem sou eu para estar ali? Mas que a gente possa, em nome de Jesus, a partir de hoje, estar assumindo essa identidade, nos apropriando daquilo que o Senhor tem para nós e receber esse convite, receber essa honra de Deus sobre as nossas vidas. Deus tem um lugar preparado para cada uma de nós, para que possamos cumprir a nossa missão, o nosso chamado. E o que pode estar te impedindo de chegar nesse lugar, eu quero falar aqui alguns pontos que talvez você esteja aí fugindo e você não tenha nem consciência disso. O primeiro foi o que eu falei para vocês, o medo do que as pessoas vão pensar ou falar sobre nós. É uma das maiores lutas das pessoas, a gente fica preocupado, mas o que vão falar de mim? E eu digo que às vezes são essas crenças limitantes que nós aceitamos como uma verdade, porque as crenças são as nossas verdades incontestáveis, que nós crescemos ouvindo: não, você não pode estar naquele lugar.
Não, você não pode se vestir tão bem. O que vão pensar de você? E eu tinha muito isso na minha vida. Eu ficava preocupada, não, as pessoas vão me julgar, né? O que as pessoas vão falar de mim? Mas isso tem que ser quebrado em nome de Jesus. Segundo ponto, não se sentir capaz, mas quem nos capacita é o Senhor. E a gente sabe que sem Ele, a palavra diz, sem Ele nós nada podemos fazer realmente. Mas nós temos Ele na nossa vida, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então quando Ele nos capacita, quando nós vemos que nós somos capazes de realizar algo, seja o que for aquilo que o Senhor tem colocado para você fazer, a gente sabe que a glória é dele. A gente não pode fazer nada sem Ele. Então nós precisamos reconhecer e nos apropriar disso. Não, eu vou fazer sim, se é o Senhor que está me chamando, se o Senhor que está me dando essa oportunidade, eu vou fazer, porque eu sei que é Ele que vai me capacitar. E eu digo assim, se você tem o chamado para ministrar a palavra de Deus, se é isso que o Senhor tem para você, eu não estou dizendo que você não vai ter que se preparar. A gente precisa se preparar, a gente precisa estudar a palavra, porque o Espírito Santo ele vai nos fazer lembrar daquilo que a gente já ouviu, daquilo que a gente estudou, né? Então a gente precisa sim se preparar. Deus vai te mostrar a direção, o caminho que você deve trilhar para você adquirir certo conhecimento, e seja lá o que for que você for fazer. Né? E o Senhor ele vai derramar sobre as nossas vidas a unção, a capacidade para colocar em prática aquilo que Ele nos entregou. Outro ponto, a comparação. E é tão interessante que as nossas comparações elas são tão injustas, porque nós sempre comparamos algo de ruim que há em nós em algo bom que há no outro. É injusto isso, porque não existe ninguém perfeito. Só que às vezes a gente só fica olhando o lado, aquilo que é bom na pessoa. E aí você olha para um ponto fraco que você tem, aquilo que você se considera assim, não, mas eu não sei falar desse jeito. Mas você não precisa falar daquele jeito. Você às vezes é uma pessoa receptiva. O seu abraço é acolhedor e é isso que basta para o Senhor. O Senhor vai nos usar de cada maneira diferente e única. Você não precisa falar como fulana, você não precisa ser como outras pessoas, não. Você precisa ser você. E aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Se você é uma mulher chamada por Deus para orar pelas pessoas, ore por elas. Se você for chamada por Deus, irmã, eu cozinho muito bem. Vai preparar aquele alimento com muito amor, com muito carinho. Você está servindo também. É um chamado de Deus para a sua vida, é um talento que Deus te entregou. Então não importa. Não importa o que seja, que você possa repreender isso da sua vida, essas comparações. Outro ponto também que eu vejo muitas mulheres parando durante a caminhada é em relação ao pecado dos outros. Irmã, eu não vou mais pregar não. Você viu que o pastor lá era cheio de Deus, pregador, e caiu ali no adultério, pecou. E aí a pessoa parou e ela também vai parar. Irmãs, cada uma de nós vamos prestar conta para o Senhor por aquilo que nós fazemos. A vida do outro é a vida do outro. Ela vai dar conta para Deus daquilo que ela está fazendo. Eu não posso parar por conta disso. Enquanto a gente fica olhando e apontando o erro dos outros, a gente deixa de viver o chamado de Deus para as nossas vidas. Claro que a palavra diz assim, que nós não devemos julgar. Mas quando nós observamos isso acontecendo, e a gente sabe que hoje é uma realidade no meio cristão, de pessoas que estão lá em cima, que Deus usa, e às vezes ela acaba não vigiando, porque às vezes o problema não é nem a falta de oração, é a falta de vigilância. É uma pessoa de oração, mas vigia pouco. E nós sabemos que o inimigo está a todo momento armando laços e ciladas para tentar tragar as nossas vidas, para fazer com que a gente caia. Então a gente precisa sim vigiar. A gente precisa tomar cuidado. E quando a gente observar isso acontecendo no nosso meio, a gente tomar para a gente, olha, eu preciso vigiar mais. Porque se aquele irmão caiu, eu também posso cair. Mas eu preciso continuar. Eu vigio, mas eu vou cumprir aquilo que Deus tem para a minha vida. E eu vou prestar conta para o Senhor por aquilo que eu faço ou deixo de fazer também, que um dia o Senhor vai requerer de nós. Eu não te capacitei para ministrar a palavra, por que você está fugindo? Por que você não ganhou aquelas almas que você ia ganhar quando você ministrasse a minha palavra? Então é algo para nós também prestarmos atenção. Outro ponto, esperar o incentivo ou a aprovação dos outros. Muitas pessoas estão paralisadas porque elas ainda estão ali esperando que alguém venha falar, não, vai sim fazer. Olha, você vai sim, você é capaz de fazer isso mesmo. E a gente às vezes não tem isso. Às vezes a gente não tem o apoio da nossa própria família. Às vezes o marido vai desacreditar
acreditar, mas você sabe aquilo que Deus está falando para você. Então a gente precisa escutar, estar atento àquilo que o Senhor está falando para nós. Não importa, porque quem ouviu a voz do Senhor foi você, não foi eles. E Deus, Ele age independente se o seu marido acredita, se o seu pai e a mãe acreditam, se os seus pastores vão acreditar ou não. Deus, Ele vai agir conforme a palavra dEle, se a gente ouvir a palavra e a direção dEle. Porque Ele falou com você, não foi com eles. Então eles não precisam acreditar. Quem precisa acreditar é você. E aí, a gente espera a aprovação dos outros também. Eu estava conversando ontem com a irmã Ana, eu estava contando um pouquinho para ela de como eu iniciei, né? Para mim também foi muito difícil, porque eu tive que trabalhar tudo isso em mim, porque eu sempre me achava menor que os outros. Falei, meu Deus, eu não posso, eu não prego, né? Eu não ministro como a pessoa. E o Senhor foi trabalhando isso em mim. E hoje, para a glória de Deus, eu estava compartilhando com ela, e é o que eu tenho falado para o Senhor guardar o meu coração, para que nenhum elogio me faça me sentir melhor que ninguém. E eu entendo que a gente precisa tomar cuidado com os elogios também, porque nem todos são sinceros. Muitos falam, olha irmã, você é uma bênção, dá um tapinha nas suas costas. Mas lá por trás Deus sabe o que a pessoa está falando da gente, né? Então a gente precisa vigiar com isso. A gente não pode ser movida pelos elogios e nem pelas críticas. Por quê? As críticas, eu costumo dizer, vêm de pessoas que não estão fazendo nada, ou então de pessoas que queriam ter a coragem de fazer o que você está fazendo, mas ela não tem a coragem. E aí ela vai te criticar para fazer você parar, porque está incomodando ela. Eu queria estar lá, eu queria estar fazendo isso. E ela não tem coragem de assumir aquilo que Deus tem para a vida dela e vai criticar. Eu estava compartilhando com a irmã quantas coisas eu já ouvi, irmãs. Às vezes a pessoa falando na minha cara, você vai dar uma palestra? Quando eu olhei para você, coitada da Ana. Mas eu acredito naquilo que o Senhor tem para mim. Então hoje eu escuto, às vezes a pessoa falando na minha cara isso, eu não dou mais ouvido daquilo, não entra mais no meu coração. Porque eu fui trabalhando isso em mim. E isso também é um sinal de maturidade. A gente precisa amadurecer. Nem os elogios e nem as críticas têm que nos mudar. A gente precisa continuar, eu vou continuar caminhando firme naquilo que o Senhor me falou. E se um dia o Senhor me falar assim, Ana, eu quero que você pare agora com moldadas e vá fazer outra coisa para mim. Se o Senhor falou, eu vou fazer. Agora, se a pessoa falou que eu não tenho chamado, que aquilo não é o meu dom, não é o meu talento, o Senhor, me apego com o que a palavra do Senhor está dizendo. E como eu falei para as irmãs, Deus, Ele confirma. Quantos vasos o Senhor usou para falar? Às vezes eu estava lá no cantinho, lá onde a gente está ali. Deus usava alguém para ir até mim lá e falar, irmã, Deus vai te usar assim. Deus, eu vejo um campo de flores, eu vejo mulheres. Eu estava compartilhando com a irmã Ana um sonho que eu tive. O Senhor fala muito comigo através de sonhos também. Então, foram confirmações. A gente precisa ficar atento a isso também. O Senhor fala através da palavra dele, o Senhor fala através dos louvores, o Senhor fala através da natureza. O Senhor, Ele usa tantos meios para falar conosco, confirmar aquilo que Ele já tem para nós. Então, se o Senhor está te direcionando, se o Senhor tem falado para você, filha, faça, se posicione, vá fazer aquilo que eu tenho para a sua vida. A gente precisa se levantar e fazer aquilo que o Senhor tem para nós. Aleluia, Jesus. Então, que nesta manhã você possa se apropriar dessa verdadeira identidade, aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E agora eu quero falar um pouquinho a respeito das nossas emoções, porque elas também fazem parte de nós, de quem nós somos. A palavra de Deus nos diz lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, na parte B, diz assim, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa alma, o pastor Elielson foi algumas vezes ministrar lá na igreja e eu achei interessante algo que ele dizia, né? Ele falava assim, a nossa alma é a sede das nossas emoções. A nossa alma é a essência de quem nós somos. É nela que estão as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas vontades. Então nós precisamos olhar para ela também com atenção. E entender que nem tudo vai se resolver apenas orando, irmãs. Não é que a oração não tem poder. Existem batalhas que o Senhor fala, né? Aquieta porque eu vou fazer. Outras não, você vai ter que fazer a sua parte. Então a palavra nos diz que nós somos um espírito, e esse espírito é esse ponto de contato que nós temos com o Senhor.
Como que nós fortalecemos ele? Através da oração, da leitura da palavra, da meditação, através do jejum. Então nós vamos fortalecendo o nosso espírito, através também daquilo que às vezes a gente começa a colocar no nosso ouvido, ouvir, né? Dos nossos pensamentos, isso vai alimentando também o nosso espírito. E também a nossa alma, como eu falei para vocês, que é a sede das nossas emoções, e também o nosso corpo físico, que a palavra diz que é o templo do Espírito Santo. Então a gente não pode negligenciar nenhuma dessas áreas, porque é esse conjunto. Para nós, tudo isso tem valor para o Senhor. Então nós precisamos olhar com atenção. E eu acho interessante, eu estava meditando esses dias a respeito da palavra que diz lá em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23. A palavra vai dizer assim, Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tem uma versão que é a Almeida Revista Atualizada, que ela vai dizer assim: tome cuidado com os seus pensamentos, pois os seus pensamentos é o que vai dirigir a sua vida. E quando a palavra diz coração, ela está falando em relação aos nossos pensamentos. Porque o que eu penso é o que vai me conduzir, é o que vai me direcionar. Então é interessante que tem um médico, um cardiologista, e eu achei muito interessante o que ele disse assim, o nome dele é Dr. Luiz Fernando Sela. Ele diz assim: ele traz em destaque o coração que sofre com sentimentos e emoções. A culpa, por exemplo, pode ser curada com o perdão. E eu achei interessante isso porque eu já conversei com algumas pessoas e as pessoas falavam assim: ah, mas você precisa perdoar porque você é crente, porque você é cristão. Mas o perdão é independente da nossa crença, do nosso credo religioso. Se você não liberar o perdão, você sendo cristão ou não, a sua vida vai permanecer presa do mesmo jeito. E aí ele diz assim: a inveja e a ganância podem ser remediadas com a gratidão e a generosidade. Sempre recomendo aos meus pacientes que, para manter um coração saudável, é preciso também praticar a gratidão e a generosidade. Se pudesse, muitas vezes prescreveria o perdão e não remédio. Então, um médico falando isso, né? E a gente vê que antes de tudo isso a palavra já dizia: o perdão ele é um remédio. E a gente vai entender, como eu disse para vocês, o porquê da importância de nós cuidarmos do nosso espírito, da nossa alma, do nosso corpo. Porque aquilo que a gente não trata aqui dentro de nós, ele vai começar a se manifestar no nosso corpo físico. Ele vai começar a dar sinais. E a gente precisa entender isso. Para haver cura, é preciso liberação de perdão. A culpa carregada por muitos pode levar à depressão, doença cada vez mais presente no mundo. A depressão tem inúmeras causas e os conflitos emocionais não resolvidos podem ser um fator desencadeante de um episódio depressivo. Em especial, algumas pessoas sentem vergonha de si mesmas por algo que fizeram. Esse sentimento de vergonha pessoal leva ao isolamento, à solidão e à autodepreciação, e favorece um transtorno depressivo. E eu achei interessante isso. Em 2018, quando eu estava estudando e pesquisando em relação à depressão, eu fiquei chocada com o número de pessoas que estavam passando por uma depressão. E nesse estudo, dizia que 11,5 milhões de pessoas no mundo estavam enfrentando uma depressão, passando por uma depressão. Então é um número que após a pandemia, pelo que nós passamos, a gente viu esse número crescer ainda mais. E na verdade, como eu falei para as irmãs, a gente precisa pedir para o Senhor o discernimento. Como eu falei para vocês, em tudo nós precisamos orar, de primeiro, né? Aconteceu algo, a pessoa está depressiva, ore por ela. Mas tem coisas que precisa ir além. Precisa ir além, porque às vezes é alguma coisa na química do nosso cérebro. É algo que precisa ser reposto ali, que está faltando.
E aí você vai precisar sim tomar uma medicação para repor aquilo. Nós mulheres passamos por muitas mudanças durante o decorrer da nossa vida, né? A gente tem as questões hormonais, tem dia que a gente está amando todo mundo, tem dia que a gente não aguenta ver ninguém perto da gente, né? O marido até corre naqueles dias. Então assim, a gente precisa entender isso. O Senhor nos criou assim. Então eu preciso aprender a lidar com isso. E muitas pessoas, às vezes, elas entram numa depressão por um fator químico, ou às vezes é algo que acontece, que a pessoa tem dificuldade de lidar. Uma doença. Quem lutou, ou a gente tem o exemplo de pessoas que lutam contra um câncer. A gente sabe como é agressivo, como é doloroso passar por todo aquele processo. E muitas pessoas entram numa depressão. Nós vamos ver que o maior número de pessoas que passam por uma depressão são sim as mulheres, porque nós somos mais sujeitas a isso por conta dos hormônios, das emoções. Mas existem homens também que estão passando por isso. E dos homens é algo assim mais difícil, por quê? Porque o homem tem dificuldade de reconhecer que ele precisa de ajuda. A mulher, ela tem essa facilidade, ela desabafa com a amiga, ela vai para a pastora, ela vai até mesmo numa consulta médica. O homem, ele resiste muito. E existe algo que uma psicóloga comentou comigo um dia que eu achei muito interessante. E até uma das alunas do Moldadas comentou comigo. Eu não sei se algumas de vocês já tiveram a oportunidade de fazer um trabalho, né, de evangelismo dentro dessas alas psiquiátricas. Né? Às vezes é um lugar ali onde as pessoas são internadas ali. Você vai ver que a maioria das pessoas que estão ali são homens. A maioria. Porque eles resistem muito a isso. A reconhecer. Porque, não, eu sou forte. Né? Eu sou macho, eu sou forte. Eu aguento isso. Não. E aí é quando eles vão se afundando cada vez mais. E é algo que eu até trago para as mulheres. Fique atento ao seu esposo. Ajude eles. Porque assim como nós temos as nossas feridas, as nossas bagagens, que a gente é difícil de lidar, eles também têm. E às vezes eles não têm coragem de dizer, de compartilhar com a gente aquilo que está doendo neles. Então ore por eles. Hoje eu falo assim, eu tenho a liberdade hoje, meu esposo e eu, nós dialogamos muito. E existem coisas que ele compartilha comigo hoje que ele nunca teve a oportunidade de compartilhar com a própria mãe dele. Existem dores que ele carrega até hoje. Então, por isso que eu falo, esses cursos que o Senhor me permitiu fazer, todos esses estudos, não foi só para ajudar a mim mesmo, mas para ajudar primeiramente dentro da minha casa. Os meus filhos. A mãe, ela consegue identificar quando a filha ou o filho não está bem, não é assim? A gente começa a perceber no olhar, fala, olha, tem alguma coisa aí que não está bem. O filho começa a ficar trancado dentro do quarto, já não quer se socializar com ninguém, já está irritado. A gente precisa ficar alerta, existe alguma coisa ali que não está bem. E a gente precisa ter essa visão também de entender, de saber ouvir e escutar. Às vezes a gente vai ouvir coisas que a gente não queria ouvir. Só que o que a gente precisa? Gerenciar as nossas emoções, independente daquilo que nós vamos ouvir, até mesmo do marido, para a gente saber entender a dor deles. Eu sei que dependendo daquilo que a gente vai ouvir, às vezes vai gerar em nós ali uma reação, a gente vai ficar nervosa com tal situação, com aquilo que foi falado, mas a gente precisa trabalhar isso em nós e ajudar. Então nós precisamos sim ser essa ajudadora que o Senhor nos criou para sermos também. E eu compartilho isso porque, irmãs, em 2016, 2017, foram quase 3 anos. Eu tive que lutar contra uma depressão. E como eu era uma pessoa assim, como eu falei para vocês, eu cresci dentro da igreja e eu sempre ouvia as pessoas dizendo, tem que orar, irmã. E quando eu passei por aquilo, eu fui pedir ajuda para muitos líderes. Eu fui até eles, eu falei, olha, está acontecendo isso. Não, irmã, você não vai precisar procurar um médico, só orar. Só que eu sempre tive o meu devocional com o Senhor, eu sempre orava, eu sempre jejuava, fazendo campanha, e eu perguntando para o Senhor, Senhor, por que eu estou passando por isso? O que está acontecendo? Eu não aceito isso na minha vida. E aí, olha para ver como a gente precisa prestar atenção. E aí aquela vozinha do Espírito Santo dentro de mim, que é aquela vozinha bem sensível, né? Ela falava assim para mim, Ana, desacelera. Só que estava tão baixinha aquela voz, que eu preferia ouvir a voz daqueles líderes que falavam para mim, você precisa orar mais, irmã. E eu já não tinha nem mais força, irmãs. Eu jejuava, eu orava, fazia campanha, e eu não entendia. E o Espírito Santo falava para mim, desacelera. Porque eu estava numa vida tão corrida, com filhos pequenos, marido, casa para cuidar, envolvida em tantas coisas dentro da igreja.
lidando não só com os meus problemas, mas com problemas de familiares, de amigos, e tantas coisas. Eu estava pegando o fardo de todo mundo e trazendo sobre a minha vida. E eu ficava agitada, a minha mente ficava agitada, eu não estava conseguindo dormir direito, eram tantas coisas que aconteciam e eu não entendia nada daquilo. E aí eu fui orando, né, pedi ao Senhor para que o Senhor me direcionasse, e o Espírito Santo falava para mim: desacelera. Foi quando eu comecei a desacelerar. Eu comecei a orar ao Senhor e falava para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? Que o Senhor que eu faça hoje? Porque existem fases na nossa vida que Deus vai usar talvez você de uma maneira diferente. Eu me lembro, quando criança, participava ali do grupo das crianças. Quando fui crescendo, adolescentes. Daqui a pouco eram os jovens. Daqui a pouco eram as irmãs. E aí a gente vai se envolvendo em tantas coisas, e isso é bom para nós. Só que a gente tem que entender que existem outras responsabilidades também. E uma das coisas que eu aprendi durante esses cursos é que o meu primeiro ministério é a minha família. Então não adianta a gente estar envolvido em tantas coisas fora e a gente está perdendo ali o nosso marido, os nossos filhos dentro da nossa própria casa. Foi algo que o Senhor abriu os meus olhos. E eu comecei a me dedicar mais a eles, a ajudá-los, porque é algo que eu penso: Senhor, eu não quero chegar naquilo que o Senhor tem para a minha vida e olhar para trás e ver o meu esposo perdido, os meus filhos perdidos, não querendo saber do Senhor. Quantas pessoas a gente conhece assim? Filhos que não querem servir a esse Deus que os pais serviram. Por quê? Eles têm essa crença: servir a Deus, a igreja roubou meu pai e a minha mãe de mim. Eles não tinham tempo para mim. A minha mãe não tinha paciência comigo, mas ela tinha paciência com as irmãs da igreja. É o que eu mais ouço, irmãos. Quantos filhos feridos por os pais não terem esse entendimento, que a gente precisa começar lá dentro da nossa casa. A palavra diz assim, coloque a tua casa em ordem. A gente precisa colocar a nossa casa em ordem, tanto dentro do nosso lar ali, quanto essa casinha aqui, precisa estar em ordem, para que a gente possa desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então que hoje a gente venha despertar e começar a olhar dentro da nossa casa ali também, e poder ajudá-los. E aí eu me lembro que eu resisti muito por um tempo para buscar ajuda, porque eu tinha essa crença de que não, Deus vai fazer, eu não preciso buscar ajuda, e ouvindo o que as pessoas diziam. E a palavra também diz assim, que um abismo, ele chama outro abismo. Eu não estava dando ouvido para aquilo que o meu corpo estava tentando me dizer, ele estava gritando, pedindo socorro, a minha mente estava pedindo socorro. E eu continuei, às vezes, naquela correria, naquela loucura, né, de faz isso, faz aquilo. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ter crises de ansiedade. Porque se você não tem uma ordem certa, a pessoa ela pode começar com uma ansiedade. Se ela não trata aquela ansiedade, lá na frente ela vai se desenvolver por uma depressão ou crise de pânico. E aí eu me lembro que eu fui deixando. Aí comecei ali sentindo tudo aquilo, os pensamentos acelerados, não tinha ânimo para mais nada, uma tristeza que eu não sabia de onde estava surgindo aquela tristeza, e fui deixando. Começou a ansiedade, o coração acelerava, e aquela inquietação, e aquela sensação de sufocamento, que parecia que eu estava sendo sufocada, e continuei. Quando chegou num ponto que eu comecei a ter crises de pânico. E o pânico é terrível, só quem passou e já sentiu isso sabe. Os meus filhos ainda pequenos, o meu esposo trabalhava no período da noite. Eu morava uma rua em frente à casa dos meus pais. E aí, quando o meu esposo saía para trabalhar à noite, eu começava a ter as crises, sozinha lá, com os meus filhos pequenos. E aquilo era pior ainda, porque eu olhava para os meus filhos, aquela sensação que eu ia morrer. Era um desespero tão grande, eu falei, não, vai acontecer alguma coisa comigo, eu vou morrer. E aquela dor no peito, e era horrível sentir aquilo. E por 3 meses eu lutei contra tudo isso. E aí eu fui buscar ajuda sim, né? Eu fiz todos os exames, passei no clínico, foi passado todos os exames de rotina, fiz todos os exames. Quando cheguei lá, a doutora viu e falou, não tem nada, tá tudo normal. E aquilo para mim foi pior ainda. Porque não tem alguma coisa que não está legal, alguma coisa que não está bem. Foi quando ela me deu um encaminhamento para passar com uma psicóloga. E aí foi outra luta também, porque a gente cresce com aquela crença de que psicóloga é coisa para louco, né?
É coisa para louco. E a gente vem de gerações passadas falando sobre isso, né? Aquilo vai sendo passado para nós, é coisa para louco. Eu falei, meu Deus, será que eu estou ficando louca? E aí eu me lembro que eu fui, marquei a consulta e fui até lá e fui descobrir que eu estava dentro de uma depressão devido a coisas que eu não resolvi lá atrás, né? As minhas feridas que eu trazia ainda desde criança e pelas situações que eu estava vivendo naquele momento. Eu estava vivendo um momento muito difícil, né? Essa minha amiga, a Dani, ela havia descobrido um câncer de mama. Então eu estava acompanhando de perto todo aquele processo que ela estava passando e eu sei que não foi fácil, né? E aí os meus pais se separaram, mesmo adulto, isso é um impacto para nós. Porque a gente sabe que Deus ele não fez um casamento para isso. Mas existem coisas que é inevitável de acontecer. E para mim foi um choque também. Eu sabia que eles já não tinham uma relação muito boa. Mas quando isso fala, a minha mãe me chamou e falou, olha, eu estou me separando do seu pai. Então foi doloroso também. E aí eu passando numa situação ali onde nós estávamos, eu e minha família sendo oprimidos. A minha irmã também passando por um problema muito grande. E eu comecei a tomar tudo aquilo. Então aquilo se tornou um peso tão grande. E uma das sensações que a gente tem quando a gente está ali com a depressão é de carregar aquele peso nas costas. Parece que é algo que está assim, ó, né, te empurrando para baixo. E era a sensação que eu tinha. E o Senhor foi falando comigo, eu fui buscar ajuda, fui fazendo as minhas sessões. Deus foi ali usando a vida daquela médica também, porque o Senhor também usa os médicos. O Senhor deu sabedoria a eles. Eu vejo assim, tudo que hoje é descoberto pela ciência, se nós formos buscar na palavra de Deus, está aqui. Para Deus não existe nenhuma novidade. Só que eu vejo assim que o Senhor ele vai permitindo, ele vai revelando aos médicos aquilo que ele já falou na palavra dele. Então, é o que eu sempre oriento as mulheres. Se você está passando por uma situação assim, ore ao Senhor, para que o Senhor direcione a você a um bom profissional. E não tenha medo, porque é uma questão de ética. Nenhum profissional pode induzir a você a abandonar a sua fé. Então, se esse profissional começar a falar para você, você acredita em Deus, isso é uma mentira. Você tem que abandonar isso. Mude de profissional, busque outro. Então, a gente sabe que isso não pode acontecer. Mas existem sim pessoas de Deus que o Senhor tem levantado para ajudar essas pessoas, para nos ajudar. Então a gente precisa assim buscar a ajuda de Deus. E eu digo assim, e a depressão não é falta de Deus, o que as pessoas dizem, né? A depressão é falta de Deus, é falta do que fazer, é frescura. Não, uma pessoa que é cheia de Deus, e eu conheço pessoas, homens e mulheres de Deus. Se vocês forem ver o testemunho do pastor Cláudio Duarte, quem aqui já ouviu o testemunho dele? Que ele conta quando ele passou por isso. Pastora Helena Tanuri, quem já ouviu o testemunho que ela falou quando ela lutou contra as crises de ansiedade? Então são homens e mulheres de Deus. Eu conheço pessoas de perto, pessoas de Deus mesmo que passaram por isso. E eu acho lindo na palavra de Deus que nós vamos ver de um homem de Deus também que passou por situações assim, lá no livro, lá em 1 Reis, no capítulo 19, a palavra vai falar sobre Elias. Um homem cheio do poder de Deus, um homem que orava e fogo do céu descia. E que ele passou por um momento, a palavra de Deus vai dizer que, a palavra diz que ele, olha, no versículo 13 diz assim, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. E o medo é um sentimento, é uma emoção que todos nós temos, né? É uma emoção que nós já nascemos com ele. Só que quando esse medo, ele está excessivo demais, faz você fugir daquilo que Deus tem para você, faz você se esconder, aí a gente precisa olhar com atenção, trabalhar esse medo. E a palavra diz que Elias estava com medo e fugiu. E é tão interessante porque olha os sinais que vai dizendo a palavra, que chegou em um momento ali, que ele fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Elias estava acompanhado. O que ele fez? Ele deixou o servo dele. E se nós formos observar, as pessoas que estão passando por uma depressão, o que elas fazem? Elas se isolam. Então ela até tem alguém ali do lado dela, mas ela afasta aquela pessoa dela. E ela se isola. E Elias fez isso, ele deixou ali aquele servo e continuou. E a palavra diz que o que ele fez? Que ele pediu a morte.
Quem está bem não vai pedir a morte para Deus, não é? Se eu estou bem, estou feliz, eu não vou pedir a morte para Deus. Mas a dor que ele estava carregando dentro dele naquele momento, aquele medo era tão grande, que ele falou: basta, Senhor, basta, me leve, eu não quero mais continuar aqui. E aí é interessante que a palavra vai dizer também, depois é que ele se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. Elias estava exausto também. A palavra diz que ele caminhou no deserto um dia. Então imagina, uma pessoa que ela já não estava bem, com tanto medo, fugiu, foi para o deserto, não estava dormindo, não estava se alimentando direito, que a palavra diz assim, e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Olha como ele estava exausto. Mesmo depois de ele ter comido, ele não se levantou daquele lugar, ele voltou a dormir. E aí a palavra continua dizendo: o anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então nós vamos ver os sinais da depressão, é muito isso. A pessoa, ela tem às vezes aquele sentimento de medo excessivo, às vezes é a ansiedade que já está muito elevada, a pessoa não se alimenta direito, a pessoa não consegue dormir direito. São os sinais, são sintomas para a gente ficar atento também. E essa palavra, o Senhor falou comigo muito fortemente. E nós vamos ver que, infelizmente, muitas pessoas, por às vezes não buscar ajuda, acabam chegando no ponto de tirar a própria vida. A gente vê que a palavra de Deus vai dizer que Elias, ele pediu para que o Senhor levasse. Mas às vezes a dor é tão grande que a pessoa está enfrentando, e é como eu disse para vocês ontem, só quem está passando pela dor sabe o tamanho dela. Eu não posso medir a dor da minha irmã, eu não sei o quanto está doendo nela. Só quem passa sabe. Então a gente precisa estar assim, buscando a direção de Deus, o discernimento para conseguir identificar o que é aquela situação. Porque quando é algo espiritual, irmãs, às vezes a pessoa fala assim: é demônio. Em nome de Jesus ele tem que sair. Você ora, ele tem que sair, porque o nome de Jesus tem toda a autoridade. Mas se você está orando, você está ali jejuando, você está seguindo a palavra de Deus e ainda continua nesse estado, vá buscar uma ajuda. Busque uma ajuda, porque a gente precisa estar olhando isso com atenção e não negligenciar isso, a chegar a um ponto que muitas pessoas chegam de tirar a própria vida, porque elas não conseguem buscar ajuda. E eu sei que tem pessoas que sozinhas elas não conseguem. Então, se você conhece alguém assim, conversa com ela. Se você tiver que ir a uma consulta com ela, leve aquela pessoa até lá. Porque a depressão existem níveis diferentes. Existe uma depressão leve, que todas as pessoas em algum momento na vida podem passar por algo que aconteceu. Às vezes é a perda de um familiar, de alguém que amava muito, né? Às vezes a pessoa passa ali. Às vezes é um desemprego, a pessoa ficou desempregada e aquilo foi doloroso para ela. E ela vai passar por aquilo. Tem algo que é a moderada e tem a depressão profunda, que é um ponto que a pessoa ela deixa de viver. Ela fica deitada numa cama, ela já não toma mais banho, ela vive no escuro, né? Então a gente precisa tomar cuidado para não chegar nesse ponto. E assim como Deus falou para Elias: Elias, ainda não é o fim não, existem muitas coisas ainda para você viver. E o Senhor vai mostrar a ele, e Deus ainda vai fazer grandes coisas através da vida dele, depois que ele se levanta, depois que ele se alimenta, que ele tira aquele sono, e o Senhor renova as forças dele, para que ele possa ainda viver muito mais. Nós precisamos olhar com atenção isso. Tem algo também que é muito importante nós observarmos, como eu falei para vocês, para a gente tratar isso, sim, cuidando da nossa alimentação, é muito importante, porque aquilo que você come também vai produzir, né, os neurônios, né, os hormônios em nós também, aquilo que é saudável para nós. Então a gente precisa estar atenta a isso também. Práticas de exercício físicos. Se você não gosta de ir numa academia fazer um exercício físico, faça uma caminhada. O nosso corpo precisa. A gente precisa se alongar, a gente precisa exercitar o nosso corpo. E nós vamos ver que nos tempos de Jesus não existia academia, mas aquele povo andava muito, né? Nós vamos ver que as viagens deles eram longas e às vezes eles iam a pé, eles iam andando. Então é importante. E quando nós falamos a questão do exercício físico, irmãs,
Eu não estou falando para a gente idolatrar o nosso corpo, que é o que a gente muito vê hoje, né? Ah, eu vou para a academia, eu vou começar, né, a expor isso. Ah, não, eu vou começar a idolatrar o meu corpo. Não, é saúde. É para você ter uma vida saudável. Então, cuide sim da sua vida espiritual, cuide do seu corpo. Se você está tendo alguma dificuldade para dormir, busque ajuda também. Existe algo chamado a higiene do sono, que é um processo também terapêutico que você vai trabalhando com a pessoa até que ela possa descansar a mente dela para que ela consiga dormir. Então, existem várias ferramentas que podem nos ajudar sim a gente sair desse estado. E existe algo que é de graça e que muitas pessoas têm deixado de fazer: sorrir. Quantas conversas às vezes a gente deixa de ter, que a gente pode sorrir, porque o povo de Deus é alegre. O povo de Deus não é um povo amargurado, rancoroso, não. O nosso Deus é um Deus da alegria. E o sorriso é uma terapia. Ele libera a endorfina e a serotonina, os hormônios da felicidade. Então, irmãs, sorria mais. Tem essas conversas engraçadas mesmo, conversas saudáveis, mas sorria. Isso vai te fazer um bem enorme. Lá em Provérbios, no capítulo 15, no versículo 13, olha o que a palavra de Deus nos diz: a alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. E é tão nítido isso, que a gente reflete aquilo que está dentro de nós. E a gente olha para as pessoas e você consegue perceber o estado em que a pessoa está. Existem mulheres que eu observo que elas têm um brilho tão grande, ela é sorridente, ela está ali, você vê uma luz nela. Outras mulheres que a gente observa são mulheres amarguradas, presas na dor. Eu falo assim, é como se tivesse uma nuvem tão escura sobre a vida dela. Então o Senhor, Ele nos traz essa ferramenta de sorrir mais vezes. E aí eu trago para vocês também um estudo que foi feito lá em Harvard, uma universidade nos Estados Unidos. Olha como que é interessante isso, que fala a respeito da raiva. E a Bíblia diz assim, que não é pecado a gente se irar ou a gente ficar com raiva, a gente fica, é o ser humano. Mas o pecado, o nosso erro, está com aquilo que eu vou fazer, com aquilo que eu estou sentindo. Irai-vos, mas não pequeis. Então eu não posso usar desculpa, olha, eu agi assim porque eu estava com muita raiva. A palavra de Deus diz que os frutos do Espírito Santo é o quê? Domínio próprio. Então a gente precisa aprender a nos dominar. Domínio próprio é isso, é você ter um controle sobre as suas emoções e seus sentimentos, é você não ser impulsiva. Você vai para cima, você agride as pessoas verbalmente. Então a gente precisa trabalhar isso em nós. Eu sei que não é fácil, porque às vezes existe isso da personalidade da pessoa. A pessoa tem uma personalidade muito forte, mas dá para ser trabalhado. Porque se a palavra de Deus diz que eu posso ter o domínio próprio, eu posso. Então eu tenho que trabalhar isso em mim. E esse estudo diz assim, olha, ela adverte que o risco de um infarto ou ataque cardíaco aumenta em 5 vezes nas 2 horas que se segue um ataque de raiva. Irmãs, vamos cuidar aí do nosso coração. Vamos trabalhar a raiva. Lá em Provérbios, olha o que a palavra vai dizer. Provérbios capítulo 29, versículo 11. O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Forte, né, irmãs? Então, sabe o que a gente tem que fazer? Carregar uma garrafinha de água, irmãs. Quando tiver irada, que você vê que vai falar alguma coisa, toma um pouquinho de água e fica com a água na boca. Assim a gente não peca. Efésios capítulo 4, versículo 26 diz assim: se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Então é inevitável a gente sentir a raiva, a gente ficar nervosa com uma situação, mas não fique o dia inteiro remoendo e alimentando essa raiva. É muito interessante isso. Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20. Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20 diz assim: lembrem disto, meus queridos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova.
Olha que forte, irmãs. Então eu não posso usar a desculpa e falar, eu fiquei com raiva, irmã, mas você tem o Espírito de Deus aí dentro de você. Então se você não consegue dominá-la, trabalha isso em você. A gente precisa aprender a gerenciar as nossas emoções. Porque a gente sente tristeza. E a Bíblia diz que existe a tristeza que vem de Deus. Essa tristeza que vem de Deus é aquela que nos leva a refletir, né? Que a gente começa a pensar, olha, eu falei algo que eu não deveria ter falado. É uma tristeza que quando você peca, ela vem e fala, olha, eu pequei contra o meu Deus. É algo que vai trazer arrependimento. Não é uma tristeza que vai te trazer acusação, rancor, ou às vezes te afundar naquela tristeza, que pode também te levar para uma depressão. A raiva, ela causa um aumento da produção de ácido no estômago, o que pode levar a uma gastrite e refluxo. Ela causa tensão muscular, também acompanha a raiva, o que pode gerar dores musculares, especialmente na lombar e cervical. Outras consequências é a dor de cabeça tensional e o bruxismo, né? Não sei se as irmãs todas sabem, o bruxismo é aquela pessoa que fica esfregando os dentes um no outro. E tem pessoas que fazem isso quando dormem. Às vezes, se nós formos investigar a causa daquilo, existem pessoas que estão carregando uma raiva tão grande dentro delas. São pessoas que reprimem essa raiva, sabe? Às vezes a pessoa ela não consegue expressar aquilo e ela vai guardando aquela raiva. Só que eu uso muito o exemplo do copinho com as mulheres. Esse copinho, ele tá aqui. Se você não trabalhar isso, ele vai enchendo, vai chegar uma hora que ele vai transbordar. Então a gente precisa estar atenta a isso também. A raiva, ela pode ser destrutiva quando não encontra válvulas de escape apropriadas. Algumas pessoas respondem com hostilidade, incluindo atos de violência aberta, brigas, violência doméstica, violência contra a mulher, agressão a crianças, jogar coisas, quebrar objetos. Irmãs, quando a gente quebra algo na hora da raiva, o prejuízo vai para quem? Para a gente mesmo. Você vai quebrar na hora da raiva, você vai ter que gastar o dinheiro para comprar outro. Né? Então assim, existem maneiras saudáveis e apropriadas para a gente trabalhar essa raiva em nós. Eu não preciso quebrar as coisas, eu não preciso agredir as pessoas, eu preciso trabalhar isso em mim. Outras respondem de forma mais passiva, com isolamento social. Algumas guardam rancor e ressentimento, sofrendo em silêncio. Então não pode ser o extremo. Eu não posso reprimir, fingir que nada aconteceu porque está doendo ali, eu estou com raiva. Mas aí eu fico sofrendo calada ali, eu não expresso aquilo, eu não trabalho aquilo. E eu também não posso ser impulsiva, né? Eu vou reagir, vou quebrar as coisas, vou agredir as pessoas. Outro sentimento que pode ser destrutivo e pode também nos levar a uma depressão, a culpa. Tem alguns versículos que eu quero trazer aqui para vocês. Salmos 32, versículo 1 ao 5. Na versão King James diz assim: um salmo davídico de Davi. Bem-aventurado aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e cuja alma não há hipocrisia. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e minhas forças se desvaneceram, como a seiva em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo a minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Então, irmãs, não fique guardando. Confesse ao Senhor. E eu sei assim que existem pessoas, o nosso principal relacionamento é o Senhor, né? Mas existem pessoas que ela tem a necessidade de ter um ser humano para ouvi-la. Ela precisa de ver alguém ali, e nós sabemos que Deus, Ele usa o ser humano também. Nós somos a representação do Senhor aqui nessa terra. E existem pessoas que ela precisam ter alguém ali que ela vai confessar aquilo. Às vezes é a raiva que ela está guardando dentro dela, ela vai chegar para você e vai falar: irmã, eu estou com muita raiva dessa situação, estou com raiva dessa pessoa. E o que você tem que fazer quando ela te confessar isso? Não é julgá-la: irmã, você está pecando, não pode ficar com raiva não. Irmã, vamos orar?
Vamos orar? E a partir do momento que você tira isso de dentro de você, você consegue colocar para fora isso, você vai sentir um alívio. E a partir daí o Espírito Santo ele vai te ajudando a trabalhar essa raiva dentro de você. Salmos 38, versículo do 4 ao 10. Salmos 38, 4 ao 10. A palavra vai dizer assim: as minhas culpas me afogam, como fardo pesado, tornam-se insuportáveis para mim. Minhas feridas cheiram mal e supuram, devido à minha insensatez. Ando encurvado e todo abatido. O dia inteiro perambulo e pranteio. Estou sendo consumido pela febre. Olha os sintomas que ele descreve aqui. Estou sendo consumido pela febre e sinto todo o meu corpo enfermo. Estou esgotado e ao extremo, ao quebrado. Minha alma geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios. Nem mesmo o meu suspiro te é oculto. Meu coração palpita e as forças se afastam do meu corpo. Até a luz dos meus olhos me abandonou. A culpa pode levar a alguém a ter uma depressão. Mais de 80% das pessoas com depressão têm sentimento de culpa ou outros sentimentos semelhantes, como a vergonha e a autocrítica. Então, quando a gente fala em relação à vergonha e à autocrítica, está falando do que de nós mesmos, é aquilo que a gente carrega dentro da gente. Quando a gente sente uma vergonha tão grande dentro de nós, quando a gente vive se culpando pelas coisas que aconteceu, isso só vai te afundando cada vez mais. E quando o salmista descreve isso, e nós vamos ver, como eu falei, até a psicologia vai dizer que quando você cala, quando você não fala, o seu corpo ele fala por você. Então ele vai dar os sinais. E eu achei interessante quando ele começa a descrever aqui, olha, febre, eu sinto o meu corpo enfermo, eu sinto esgotado, minha alma geme de angústia. Então, ele vai dizer, ele fica abatido, encurvado. Lembra que eu falei para vocês do peso que a gente carrega, que parece que a gente está andando encurvado? E é interessante, eu achei muito interessante esses versículos. Então, existem coisas que nós precisamos trabalhar em nós, esses sentimentos, essas emoções. Nós não precisamos esconder nada do Senhor, porque Ele nos conhece. Às vezes a gente esconde das pessoas, e é o que eu oriento também muitas mulheres. Você realmente não tem que se abrir com qualquer um. Não é para qualquer pessoa que você vai contar aquilo que está acontecendo com você. Você deve buscar a direção de Deus, sim, e buscar em pessoas que realmente vão te ajudar, não que vão te colocar para baixo cada vez mais. São pessoas que estendem a mão e te levantam, não que vai te afundar cada vez mais. Então a gente precisa desse direcionamento do Senhor. Quero falar um pouquinho também em relação à ganância, que é um ponto também que muitas pessoas ficam presas e que usam às vezes até mesmo de escapismo, para fugir de até mesmo se tratar ou se cuidar. A palavra de Deus nos diz lá em 1 Timóteo, capítulo 6, 9, diz assim: porém os que querem ficar ricos caem em pecado, ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males, e algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. No Evangelho de Lucas 12:15 diz assim: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Eclesiastes 5:15: como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. O trabalho em excesso para acumular mais e mais. O ganancioso tem problemas para gerenciar o seu tempo, não conseguindo tempo para dormir, praticar atividades físicas, passear com a família, descansar, fazer as refeições nas horas certas e principalmente passar tempo na presença de Deus. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente olha para o outro e fala assim: nossa, o outro é ganancioso.
né? Ganancioso. Mas às vezes a gente está buscando cada vez mais as coisas materiais dessa terra, que a gente, eu não tenho tempo, irmã, para fazer uma caminhada. Eu não tenho tempo para cuidar da minha alimentação, eu não tenho tempo para fazer os meus exames. E a gente vai usando isso, por quê? Porque eu trabalho muito, então eu não tenho tempo para isso. Né? E a gente vê que é uma das causas que afastam muitas pessoas, até mesmo da presença de Deus. Pessoas se envolvem tanto lá fora e esquecem daquilo que é essencial. Dados de estudos epidemiológicos revelam que dormir menos, nós sabemos que hoje de 8 horas por noite, aumenta o risco de mortalidade em aproximadamente 15%. Falta de sono está relacionado ao aumento do risco de diabetes, ganho de peso, hipertensão arterial e doenças cardiovasculares, baixa imunidade, irritabilidade, tristeza e esgotamento mental. Nós precisamos dormir, irmãs, nós precisamos descansar também. Se nós formos ver na palavra do Senhor lá em Gênesis, quando Deus criou o mundo, a palavra diz assim, que o que ele fez no 7º dia? Ele descansou. E às vezes a gente quer ser melhor que Deus, porque a gente não quer descansar. A gente acha que a gente quer, não, tem que fazer. Eu não estou falando que tem que ser no 7º dia, mas você tem que ter o seu dia de descanso. A sua mente, o seu corpo precisa de descanso. Nós ainda estamos aqui nessa terra, então a gente precisa cuidar da nossa mente, a gente precisa cuidar do nosso corpo. Olha, a ganância, ela pode afetar também os nossos relacionamentos. Ela faz com que as pessoas não deem mais importância às coisas, dar mais importância às coisas do que às pessoas, o que leva ao prejuízo nos relacionamentos. Então, muitas pessoas estão tendo problemas nos relacionamentos conjugal, familiar. Por quê? Ela não tem tempo para se relacionar. Ela não tem tempo mais de se assentar, olhar nos olhos do filho, olhar no olho do marido, conversar, dialogar com as pessoas. Ela não tem tempo, porque ela está numa vida tão corrida lá fora. Não, eu preciso conquistar. Eu preciso comprar minha casa. Eu preciso comprar aquele carro do ano. Irmãs, não é que isso não é pecado. Só que quando a gente coloca o nosso coração e vive em função só disso, a gente está pecando. Então eu posso sim ter o melhor, eu preciso trabalhar, ter ali o meu sustento, conquistar o melhor, mas eu não posso esquecer daquilo que tem que ser uma prioridade na minha vida. Eu preciso estar atenta a isso. E eu acho interessante também, eu não trouxe a imagem aqui, mas eu quero que vocês imaginem aí. Eu não sei se algumas de vocês já presenciaram quando uma panela de pressão estoura. Quem já viu isso? Já aconteceu isso? Quando ela explode. Né? A gente fica assustada, meu Deus, a panela explodiu, faz aquela sujeira, destrói o fogão, né? Eu já vi cenas, comigo, graças a Deus, nunca aconteceu isso, mas assim, eu já vi aquela cena, é assustador. E aí eu falo para as mulheres, às vezes, nós somos como essa panelinha de pressão, a gente estoura, aquela válvula de escape, né? Quando a gente não trabalha as nossas emoções, a gente estoura, as pessoas que estão à nossa volta se assustam. Nossa, mas ela parecia tão tranquila e aconteceu isso. Por quê? A gente vai ali aguentando aquela pressão, né? E aquela válvula de escape ali não escapa o ar e ela vai e acaba explodindo. Então, uma hora a gente acaba estourando se a gente não gerenciar as nossas emoções. E isso não é o problema. O grave é quando você faz e desconta nos outros as dores que são suas. Mágoas, as pessoas ao seu redor, nós contamos nessas pessoas as nossas mágoas. E para evitar que isso aconteça, irmãs, anotem aí, eu quero dar algumas dicas para vocês. Para evitar que isso aconteça e te ajudar a extravasar isso, vou dar algumas dicas. Primeiro, aceite que algo lhe incomoda sem medo de expor seus sentimentos. Tá doendo sim, tá me incomodando sim, isso não está fazendo bem para mim. Então aceite, como eu falei, aceitar não é se conformar. Eu aceito, tá doendo sim, mas eu vou trabalhar isso. Assim você não intensifica a dor. Quando você extravasa, você coloca para fora, você não fica intensificando aquela dor e remoendo a mágoa dos outros. 2. Detecte o que de fato lhe fez mal, para não sair atirando para todos os lados, não sair descontando nas pessoas. Então, se é uma pessoa que te feriu, resolva com ela. A gente não tem que descontar no marido, nos filhos, aquilo. A gente precisa resolver com aquela pessoa. 3. Não crie expectativas em relação ao outro para não se decepcionar depois.
Prefira ser surpreendida do que ser frustrada. É inevitável nós não criarmos expectativa nas pessoas. A gente sempre vai esperar alguma coisa das pessoas, mas a gente precisa diminuir as nossas expectativas, porque senão a gente se frustra. Porque o ser humano, ele é imperfeito e a qualquer momento ele vai acabar falhando conosco. Então a gente precisa trabalhar isso também. Outro ponto: busque em você e na sua vida recursos que podem te ajudar a superar essa dor. Amigos, praticar esportes, terapia, entre outros. Se pergunte quais dessas possibilidades fariam mais efeito na hora de trabalhar a dor que você está sentindo e corra atrás dela. Trabalhe sua autoestima. As pessoas te maltratam se você deixa que isso aconteça. É você quem escolhe as relações que quer estabelecer com as pessoas. Por isso, ao invés de culpar o outro pelo seu sofrimento, olhe para si mesmo e se ajude. Um dia eu ouvi isso de uma psicóloga. Eu fui até ela e comecei a chorar e falando: olha, estão fazendo isso comigo. Ela falou assim: sabe quem que é culpada disso? Aí, não, é você mesma. Porque você está permitindo que as pessoas façam isso com você. Para mim foi um tapa na minha cara, mas me acordou. Eu falei: realmente. E aí, o que eu aprendi? Aprendi a dizer não para muitas coisas, que é uma dificuldade que muitas pessoas têm, de aprender a dizer não, aprender a estabelecer limites. Para quê? Para que a gente possa viver também uma vida saudável. Outro ponto que foi o que nós trabalhamos ontem: perdoe. Perdoar não é esquecer o que te fez mal, e sim superar e se libertar daquele sentimento ruim. Só nos curamos quando viramos a página, e para isso é preciso disposição e paciência. Se ame, se cuide, você também é uma prioridade. E eu finalizo aqui com uma outra frase do Dr. Augusto Cury, que ele diz assim: se a sociedade me abandona, a solidão ela é suportável, mas se eu me abandono, a solidão será insuportável. Então, irmãs, pode qualquer um te abandonar. A gente sabe que o nosso Deus, ele não nos abandona, ele sempre está conosco. Mas quando a gente se abandona, claro, eu não vou cuidar mais de mim, né? Eu não vou demonstrar um gesto de carinho, de amor. E como eu falei, às vezes a gente mesmo se maltrata. Às vezes a gente mesmo fica falando palavras negativas para nós. Esses dias atrás eu estava conversando com a minha filha, e aí eu comecei a falar algumas coisas assim. Naquela hora o Espírito Santo falou para mim assim: Ana, por que você está fazendo isso com você? Por que você está falando esse negativo para você? Então às vezes não tem a ver com o outro, não é o outro que está falando isso para você, é você mesmo. Então a gente precisa trabalhar isso em nós. Amém, irmãs? Eu quero convidar as irmãs para se colocarem em pé. Nós vamos fazer uma oração para encerrar, e já vou estar passando para a Emiliane. Que você possa sair daqui nesta manhã com esta palavra. Assuma a sua verdadeira identidade, né? Tome posse daquilo que o Senhor diz que você é, quem você é, e viva de acordo com isso. Se o Senhor está falando que você não precisa ter medo, você não precisa ter medo. Se o Senhor está falando que você é amada, você é amada. Então se aproprie disso. Coloque a mão sobre o teu coração. Pai querido, Deus Santo, nesta manhã, Senhor, queremos Te louvar, Pai, por tudo quanto o Senhor fez, está fazendo e vai continuar fazendo em nossas vidas, Senhor. Eu quero Te pedir, Senhor, em favor destas mulheres que hoje estão aqui, Senhor, com seus corações abertos, recebendo a Tua palavra, que em nome de Jesus, Senhor, todo complexo de inferioridade, Senhor, que todo desamor, que todo desvalor, Senhor, venha cair por terra, Senhor. Que nesta manhã nós podemos sair daqui apropriados, Pai, da Tua palavra, sabendo que nós somos para Ti, Senhor. Que todas as escamas dos nossos olhos que nos faz, Senhor, nos impedir de enxergarmos quem nós realmente somos para o Senhor, venha cair nesta manhã, Pai. Que nós possamos nos apropriar dessa identidade de filha, de mulheres amadas, de mulheres que têm valor, de mulheres que têm um chamado e um propósito vindo da parte do Senhor para viver, Senhor. Que nós possamos, Pai, aproveitar cada oportunidade que o Senhor colocar diante de nós. Que todo medo, Senhor, que toda ansiedade venha sair do nosso coração, Senhor. Que toda depressão, Senhor, venha ser curada. Que nós possamos, Senhor, fazer aquilo que está no nosso alcance, Senhor, para sairmos dessa situação e não ficarmos neste lugar de dor, neste lugar de vitimização, Senhor. Porque nós sabemos que nós somos mulheres fortes no Senhor. Nós sabemos que em Ti nós podemos todas as coisas, Pai. E em nome de Jesus, Senhor, eu repreendo toda palavra contrária lançada sobre as nossas vidas, todas as palavras contrárias que muitas vezes nós falamos para nós mesmas, Senhor.
Senhor. Em nome de Jesus, que nesta manhã seja quebrado, Senhor. Que nesta manhã, Senhor, seja desfeito tudo aquilo, Senhor, que muitas das vezes nós lançamos sobre as nossas vidas, Senhor. Que nós possamos sair daqui cheias, Senhor, do Teu amor, cheias da certeza, Pai, que nós somos preciosas para o Senhor, cheias da certeza de vivermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. E que nada venha roubar essa certeza dos nossos corações, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos dar força, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha nos direcionar, Senhor. A quem nós devemos buscar ajuda, para quem nós podemos, Senhor, abrir o nosso coração, Senhor. Que sejam pessoas usadas pelo Senhor, Pai, para nos levantar, para nos tirar deste estado de dor, Senhor, de sofrimento, porque nós sabemos que não é isso que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro nesta manhã, Senhor, a cura, a libertação, a transformação, Senhor, na vida de cada uma dessas mulheres que estão aqui, Senhor, e que elas possam transbordar nos seus lares, nos seus ministérios, nos seus trabalhos, na escola, onde elas forem, Pai. Que elas sejam um canal usado pelas Tuas mãos para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aumenta um pouquinho mais o som, Bela.